Boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, né, uma alegria. Já me sinto da casa e isso é maravilhoso, né, a gente poder estar falando um pouco sobre a doutrina, sempre uma perspectiva diferente, né, daqueles a quem estamos habituados, né? Essa é a beleza da doutrina. Cada palestrante que vem aqui pode abordar o mesmo tema, mas vai falar de formas totalmente diferentes. Isso vai enriquecendo a cada um de nós. E o tema dessa noite, que a gente escolheu, na verdade, é um tema que, primeiramente, ele me provocou, né? E o objetivo é que ele possa provocar a cada um de nós. E já começaria com essa mensagem, né, que eu encontrei, que eu achei ela maravilhosa. E realmente ela resume o que é o perdão, não é? O sândalo, para quem não sabe, é uma árvore, né? Então, e ela solta um perfume. Então, ao ser atingida pelo machado, ao invés de retrucar, ela devolve o perfume àquele que a agrediu. E essa é a essência do perdão, não é? O que é tão difícil ainda para espíritos imperfeitos como nós. O orgulho ainda está muito forte, arraigado, né? Então é difícil para a gente sofrer, passar por determinadas situações. E a própria sociedade, os amigos, né? Aquele velho chavão, né? Ah, você é um covarde, você não revidou, né? Você engoliu aquilo, permitiu, enfim. Quem de nós já não passou por situações dessa natureza e as nossas reações são as mais adversas possíveis, né? Mas a mensagem que foi lida agora há pouco, né, nos traz o que o Mestre, né, veio nos dizer, qual é a recomendação dele, né? Para que a gente possa, se a gente pudesse olhar o nosso passado, né, a gente com certeza não teria a mesma reação que temos ao sermos, de alguma maneira, atingidos por quem quer que seja. E aí eu gosto sempre de trazer algumas bases doutrinárias para que, dentro do que a gente aprende da doutrina espírita, a gente possa refletir e ter a base para entender os conceitos que aqui serão trazidos. Então, o primeiro deles é lembrar da justiça divina, não é? Então, como o Pai está em toda parte, sabe de tudo, né, e está cuidando de cada um de nós, a gente tem que ter essa certeza. Nada que acontece para cada um de nós, não importa o que venha a ser, deixa de ter um objetivo e aquilo é justo, ou seja, é algo do qual nós fizemos por merecer, mas também estamos recebendo aquele, entre aspas, troco para o nosso bem, para o nosso crescimento. Que pai faz diferente com o seu filho, né? Pai e mãe. Sempre tentando corrigir o filho, repreende, mas sempre com o propósito do seu crescimento. O segundo, como a gente tem dificuldade de lembrar, né? Nós não somos terráqueos, como a gente diria, né? Não somos esse corpo, nós estamos com essa personalidade hoje, né? Mas nós somos espíritos imortais. Já vivemos incontáveis existências, incontáveis experiências e, com certeza, todas elas foram muito mais desastrosas do que aquela que a gente estaria julgando hoje, né? Então, também ter essa certeza, nós já fomos muito piores, portanto, de novo, aquela máxima de Jesus, né? Se a gente olhasse para trás, nós não conseguiríamos jogar pedra em quem quer que seja. E a terceira, que é a lei de justiça realmente de Deus, não é? Que é a lei de causa e efeito. A gente gosta muito de chupar uma laranja muito doce, suculenta, mas vive a plantar limoeiro. Não tem jeito, limoeiro não dá laranja. E se eu planto um limoeiro, quem é que vai ter que chupar aquele limão? Então, de novo, essas bases aqui ajudam para que a gente possa compreender as reflexões que iremos trazer aqui, que na maioria delas são da benfeitora Joana de Ângeles, né? Alguma coisa com o Divaldo, mas sempre tendo ela como a sua referência, né? E ela veio nos trazer justamente aquelas reflexões em cima do quê? Do que Jesus nos trouxe há 2000 anos, que a gente não compreendeu direito, agora estamos
caminhando já com a doutrina que já nos ajuda a compreender, a orientar, ainda assim a gente tem dificuldade. Então, Joana de Ângeles nos traz a psicologia, que é o que? A psicologia, na verdade, para quem é da área, não é? Eu não sou psicólogo, mas o que um psicólogo faz? Né? Por isso que precisa de tantas e tantas sessões, porque ela não vai ali e vira a chave e diz, a partir de amanhã você tem que proceder dessa forma. É um trabalho de convencimento para que a pessoa se autoconvença de que aquilo é o melhor caminho e ela se modifique. Então, por isso a psicologia do perdão, para a gente tentar compreender melhor o porquê perdoar. Isso é a fé raciocinada, né? A gente compreender e não ter mais aquela coisa, é porque é. Não, é porque eu compreendi, eu aceitei e a partir de agora eu vou me transformar. Independente do que o meu companheiro, meu amigo, meu irmão venha fazer, porque cada um está no seu tempo. E como é difícil a gente também entender e compreender que o tempo do outro é diferente do meu. Eu posso estar mais à frente um pouquinho ou mais atrás. E a gente está querendo sempre que os outros, que talvez não conseguiram chegar onde eu estou, tenham o mesmo comportamento, esquecendo de quantos séculos eu levei para começar a ter as pequenas, primeiras reflexões e modificações do comportamento. E aí, lembrando, né, do que Jesus, há 2000 anos, nos trouxe e que a gente, por sermos todos cristãos, ou seja, a maioria da humanidade ocidental, todos sabemos, independente da religião, se eu sou católico, espírita, evangélico, todos nós recebemos os mesmos ensinamentos de Jesus. Eles estão no capítulo 10, né, Allan Kardec colocou isso. Primeiro, bem-aventurados os misericordiosos. Então, nos ensinando, né, a importância. Se eu quero bem-aventurança, é eu estar melhor, mais próximo de Deus, eu preciso ser misericordioso, ter misericórdia com os outros, assim como eu gostaria e eu preciso que sejam comigo, senão a gente não avança. Perdoai para que Deus vos perdoe. E quando a gente coloca Deus aqui, lembrando que é a nossa consciência, né? Porque se eu não perdoo o outro, aqui enquanto encarnado, a gente fica, não, eu não perdoei por isso mesmo. Mas quando a gente desencarna, todo o nosso papel, a nossa personalidade desaparece. Eu passo a ser um espírito imortal. E aí não tenho máscara, sou eu comigo mesmo, eu não consigo disfarçar. E ali é que a gente vai se perdoar ou se condenar, né, por conta do que eu poderia ter feito com tudo que eu recebi e não fiz. Reconcilia-te com o adversário enquanto a caminho. Portanto, Deus permite que todos os seus filhos que foram desafetos em existências anteriores venham juntos, normalmente na família consanguínea, mas muitas das vezes na família expandida, nos amigos, sempre surgem, e normalmente é aquele que vem puxar o tapete da gente, né? E a gente, meu Deus do céu, olha só o que ele fez, por que Deus permitiu? Né? Para o teu bem. Então, olha, a doutrina nos ajudando a compreender os que Jesus trouxe há 2000 anos. E isso leva, né, por conta, se a gente lembrar daquela passagem, né, enquanto você não se reconciliar, né, eu vou te entregar para o juiz, que é a sua consciência, não é? E ele vai te condenar, ou seja, você não vai sair da prisão enquanto não pagar o último ceitil, ou seja, enquanto não conseguirmos nos reconciliar, a gente vai ter que estar retornando inúmeras existências. Se está ruim hoje, vamos trabalhar para que amanhã seja melhor. Por quê? Ninguém, eu vi uma fala do Haroldo que dizia, a gente costuma encontrar, casar, né, o homem ou a mulher, achando que o parceiro é espírito puro. Não é mesmo? A gente acha que só tem que fazer tudo certinho, mas não é, são espíritos imperfeitos como nós, com agravante que muitas das vezes são desafetos, a quem eu prejudiquei ou a quem me prejudicou. Eu não lembro, mas eu trago lá nas minhas reminiscências todo aquele ódio, às vezes, e é o momento da gente ir reduzindo isso. Nem sempre a gente consegue concluir nessa existência, mas a gente vai amenizando.
lembrando que se está ruim hoje, foi muito pior na anterior. E a gente está sempre reclamando, né? A gente quer sempre céu de brigadeiro. Mas às vezes faz bem uma chuvinha, um temporal, uma ventania, não é? Porque a natureza tem as suas leis. E claro, os processos obsessivos, né? Que quem desencarna com ódio não vai conseguir desvincular, vai ficar sempre preso e vai vir cobrar a conta. Então, todos aqui, temos obsessores. Eles são maus? Não, são irmãos nossos, a quem eu prejudiquei e que não conseguiu ainda me perdoar, está com a ideia fixa de vingança da época em que ele estava encarnado, ou seja, às vezes séculos, e que vem nos cobrar a conta por ignorância. E se Deus o permite, é porque é uma oportunidade que eu tenho de ajudá-lo através do quê? Do meu exemplo. A história do Divaldo, né, com o Máscara, para quem vê o filme, né, a história dele conta exatamente como a coisa aconteceu e acontece. Lembrando também de outra passagem, né, a gente está sempre olhando defeito no outro, né, como se nós fôssemos os perfeitos, e a trave em nosso olho, né, como Jesus elucidou, não permite que a gente enxergue os nossos defeitos, que normalmente são maiores do que o do outro. Não é? Porque se eu sei e eu percebo, é porque tem alguma coisa que está incomodando e que não está bem resolvida em mim. E, como a gente acabou de ouvir, né, atire a primeira pedra aquele que não tem nada para olhar. E o Chico nos lembra muito bem, né, nós somos espíritos altamente endividados para com as leis. Por misericórdia, Deus permite que a gente pague em suaves prestações aquilo que adquirimos no atacado. Isso dá uma dimensão do nosso passado, né? Que bom que a gente não lembra, não teremos conta. E perdoa sempre, né? Quando ele fala a Pedro, né, 70 vezes 7 vezes, significa, e não é 70 vezes, é o mesmo caso, né? Então 77 vezes, a mesma pessoa, a mesma situação. Ou seja, perdoa sempre. E vem aquela perguntinha, né, que nos incomoda e que eu queria que incomodasse a cada um aqui presente. O que é que eu ainda não consegui entender disso tudo, compreender, com tudo que a gente já vivenciou, quantas existências nós já viemos ouvindo as mesmas coisas, e agora com a doutrina que vem nos elucidar tudo isso, nos mostrando que não é aqui só que temos um passado e um futuro, e que temos companheiros que estão conosco tentando se reconciliar mutuamente, e a gente ainda não consegue dar um passo nesse sentido, nessa direção. Então é olhar cada um para si, não é? E ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu estou deixando de fazer. Porque, gente, eu diria que a má notícia de conhecer o Espiritismo é que aquela velha máxima que te dizia, eu não sabia, não cola mais. Nós não vamos ter essa desculpa lá na frente para nós mesmos, que não é para ninguém, é a nossa consciência. Vai doer muito, gente, desencarnar, cometendo grandes situações de não aceitação, de brigas, e sabendo que a gente implorou para estar junto, porque estava muito difícil conviver com aquelas lembranças das maldades que fizemos, imploramos, foi permitido reencarnar junto com aqueles espíritos a quem devemos muito, e chegando aqui, a gente esquece, né? Vai só curtir a vida, só queremos coisas boas. Aquela mulher eu não aguento lá em casa, aquele marido, olha só quanto defeito ele tem, né? Vou seguir meu rumo, que siga. Não tem problema, Deus não tem pressa, né? Deus usa o tempo. E o tempo, né, é um grande cobrador, né? Não deixa passar nada. Enfim, que a gente reflita sobre isso, o quanto que está ali no Evangelho para a gente ler explicado, o quanto eu estou deixando de fazer. Por isso a importância do orar e vigiar, mas é aquilo que a gente precisa fazer todo dia, tirar 15 minutinhos para olhar e pensar como é que está a minha situação, como é que estão as minhas relações, o que aconteceu hoje. Todos nós temos aquele momento, né, que estoura, e está certo, é normal espíritos imperfeitos. Agora, não é normal
a gente continuar repetindo a mesma coisa. Errei, amanhã eu vou melhorar, vou pedir perdão se eu consigo, se eu posso, para que amanhã seja melhor. Dói? Claro que dói, pedir perdão, gente. Não é fácil, né? Para nós ainda, mas depois que a gente consegue, nossa, aquilo é tão libertador, como nós vamos ver à frente. E aí, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quem é o nosso guia e modelo? A resposta dos Espíritos é Jesus. Então sigamos o Mestre, né? Então, eu trouxe algumas reflexões também para mexer um pouquinho conosco. A primeira é aquela da sempre se vitimando, né? A gente fala, a pessoa me deixou muito triste, magoado. Então, na verdade, eu que me entristeci com o que ela fez. Então, olha como muda a perspectiva, né? A culpa é sempre do outro. Não. Ele fez alguma coisa, eu posso comprar, acatar ou deixar que ele siga. Não é? Se eu não fiz nada de errado, para que eu vou entrar na dele? E aí, o que nós diríamos aos 11 apóstolos que traíram e abandonaram? Se coloca no lugar de Jesus. Mas daí a gente fica pensando assim, os apóstolos estão tão longe, não é? Ah, eu faria qualquer coisa. Mas quem são esses discípulos? Jesus deixou muito claro quando disseram, seus irmãos e sua mãe estão ali fora te chamando. O que Jesus falou? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ali ele estava mostrando que os irmãos são espirituais, é a família espiritual, não é aquele. Então, dentro do nosso lar, ali, às vezes é a esposa que traiu, é o marido que traiu, é o meu irmão que eu fiz uma sociedade para ajudá-lo, ele me passou a perna, me deixou sem nada. Situações da vida real, que todos nós estamos. Um filho que abandona os pais que abandonam filhos, coisas do cotidiano, não é? Então, que a gente reflita. Agora, qual seria a nossa resposta? É assim que me tratam? Se colocando no lugar de... O que Jesus falou a eles quando ele retornou? Paz esteja convosco. Olha a diferença, o quão longe nós ainda estamos, né, do nosso guia e modelo. E seguindo um pouquinho a história de Jesus, né, quando ele entrou em Jerusalém, né, todo mundo ovacionando, tapetes, ramos, né, que até hoje a gente celebra, né, os domingos de ramos. E aí o que eu faria quando mais tarde disseram, né, crucifiquem-no? Então olha só como mudou. Aí como que eu reagiria? Bando de ingratos, curei metade de vocês e ainda me colocam na cruz. Não é o que a gente faz? Que filhos ingratos. Tratei tudo, fiz tudo por eles a vida toda e olha só, me abandonaram agora aqui, sei lá, num lar de idosos ou me deixaram sem nada. É difícil, mas são relações que nós construímos e que, se estamos passando por isso, tem alguma mensagem do alto que eu preciso decifrar e trazer para mim. E como que Jesus faria, ou fez, não é? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Portanto, como aquela primeira imagem que nós colocamos no início, Jesus recebia o que lhe davam e devolvia o que ele era. Foi sempre assim a ação de Jesus. Então, que recebamos também o que nos derem e devolvamos o que somos. Se eu ainda estou devolvendo mágoa e ódio, é sinal de que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, se burilar e aproveitar a experiência que está nos sendo conferida com todo esse cabedal de informações que poucos ainda têm na superfície da Terra. Estamos num processo. Mas como é que eu vou ajudar o outro? Como é que eu vou divulgar a doutrina? Não é sair em praça pública falando para todo mundo, é com o meu exemplo. Que é o que Francisco de Assis disse, né? Ide pregai o Evangelho, usai de palavras se necessário. Então a gente ensina pelo exemplo, né? Aquela pessoa que me feriu e a quem eu perdoei, com certeza eu vou impactá-la positivamente e aqueles que estão ao redor. Alguma coisa vai modificar, mais cedo ou mais tarde, mas esses exemplos é o que modificam. É o que Jesus fez. Por que nós ainda fazemos? Porque Jesus deixou exemplos muito fortes na nossa vida. E aí Joana de Ângeles vem nos trazer, então, algumas colocações para a gente poder refletir. Olha só, é urgente, não é para ontem, é para hoje.
o perdão incondicional para que a paz reine na consciência da humanidade. Na minha, na sua. Nós todos não queremos paz de espírito, queremos viver tranquilo? Então que eu faça a minha parte. Perdão urgente em todas as circunstâncias, as pequenas coisinhas, nas grandes, não importa. Eu tenho que fazer a minha parte. Se o outro não quer, não tem problema, mas eu tenho que estar bem. O mais infeliz é aquele que comete agressão. E a gente está sempre julgando o outro e colocando o outro. Gente, se eu recebi algo de ruim do outro, quem é que errou contra a lei? Foi ele. Então a sua sentença já está decretada, como dizia o Chico também. É pela própria lei que nós viemos, lei de causa e efeito. Então, para que eu preciso ir lá e colocar mais um prego? Esse é o grande problema, e a gente está querendo sempre julgar, não é? Perdoa os que te ofendem sem manter ressentimento. Ou seja, aquele perdão da boca para fora. Não adianta nada. E o que acontece se eu mantenho esse ressentimento, essa mágoa? Eu não consigo me desvincular. Então eu retenho na minha memória, né, aquela ofensa e a emoção que contagia, e eu fico o tempo todo vivendo naquela situação. Com isso eu me vinculo ao algoz. É mais ou menos assim, a pessoa me fez um grande mal, e aí o que eu faço? Eu trago ela para dentro de casa. Vou dormir com ela, vou jantar com ela, estou lendo alguma coisa, eu estou com ela, porque eu não desvinculei, eu estou o tempo todo, e ela não sabe, mas nem lembra do que ela fez, porque ela não sabe ainda o que ela fez. É o que Jesus deixou claro. E nós ficamos ruminando, às vezes, décadas, às vezes uma vida inteira, né? Porque a pessoa fez aquilo para mim e eu não consigo mais me isolar. Então, tudo reflexões para a gente olhar para dentro de nós e dizer, gente, dá tempo ainda, né? Vamos repensar e vamos modificar alguma coisa. O ódio é uma grande prisão, né? É aquilo que a gente falou. O ódio, então, é um dos sentimentos mais tristes que tem para quem odeia. A vítima, o algoz não está nem aí, já aconteceu. E, de novo, né, nos prende a processos obsessivos por conta do ódio. Se eu odeio muito, quando eu desencarnar, eu vou virar o obsessor de alguém, né, e vice-versa. Então, que a gente se reconcilie, como disse Jesus. E aí, Joana vem nos trazer outros efeitos. Porque a gente diz, não é suficiente eu pensar no efeito da lei de causa e efeito numa próxima existência. Não, é aqui. Aquilo afeta. A gente sabe, a ciência já está aí, né? As doenças psicossomáticas, não é o que a ciência nos traz? A pessoa é muito nervosa, muito agitada, muito cheia de... Ela está cheia de problema. Vou tomar um calmante para poder, né, relaxar um pouquinho mais, porque daqui a pouco o coração vai. Então afeta tudo, o sistema circulatório, respiratório e imunológico. A pessoa começa a adoecer e não sabe por quê. Como é que estão os seus pensamentos, seu sentimento em relação a coisa? Porque ela está presa. Então percebem como é importante isso? Então o perdão é um processo de libertação. Todos nós queremos, nós precisamos estar livres, mas livres de quê? Do passado de erros. Como é que eu vou me libertar do meu passado de erros se eu estou tendo a oportunidade e continuo amarrado a ele, criando mais e mais vínculos? Não tem dúvida, a minha desencarnação vai ser muito dolorosa e a próxima existência, não tem jeito, eu escolhi, plantando limãozinho, o limão vai vir na minha cestinha na próxima existência. Eu vou pedir, não é que alguém vai me impor. E no plano espiritual, a gente deixa, né, esses papéis, eu passo a pensar como um espírito imortal. Eu quero me libertar. Só que ainda imperfeitos que somos, reencarnamos e entramos naquela ciranda dos prazeres, do orgulho, da posição, e a gente vai perpetuando isso. Estamos há séculos nessa brincadeira, né? Então Jesus falou, vou dar uma chance para esse pessoal, né? Vamos mostrar a doutrina para eles, o Consolador, para que comece devagarinho a modificar. Gente, o tempo está correndo, sabemos que a transição planetária está em andamento, em processo, não é? Ainda está sendo dada oportunidade, daqui a pouco não teremos mais oportunidade nesse planeta. Teremos sim, mas em lugares de acordo com a nossa
vibração, a nossa escolha. Então, para a gente pensar tanto na vida presente quanto na vida futura. E segue Joana. Olha só a visão do passado. A agressão sofrida é uma experiência de que necessitavas para evoluir. Lembra, Deus é justo. Ninguém passa por nada de que não precise e que não seja para o seu bem. Perdoa sempre, pois ele não sabe o que está fazendo. É o que Jesus nos disse, né? Joana só vem repetir, mas perdoa sempre, 70 vezes 7. Ele colherá os efeitos da perversidade. A lei não deixa ninguém de fora. Cada um no seu tempo, mas todos nós teremos que nos ajustar com a lei. Porque se a gente quer ser feliz, espíritos felizes já não tem mais nada de pendência contra a lei. Eles já estão, e se eu quero chegar lá, eu preciso trabalhar. Pagar as continhas, né, gente? A gente assina duplicata e na hora que vem a conta a gente se esconde, não é? Não vou pagar. É o que a gente faz. Alguém que perdeu o endereço da vida. Olha a visão que a gente tem que ter com aquele que nos prejudica. É um irmão sofredor. Eu não gostaria nunca de estar no lugar dele. Mas a gente acaba indo lá e ainda pisando na cabeça do coitado de enterrar ele, terminar de enterrá-lo, achando que saímos vitoriosos, né? Aí nós entramos no mesmo ciclo. É o enfermo da alma que prefere ficar no estágio primário da evolução. Ele não consegue ainda sair. Então o tempo todo faz, encarna e reencarna, como nós já fizemos tantas e tantas vezes. Hoje, se nós já estamos aceitando a doutrina, já não conseguimos fazer maldade por maldade, é sinal de que a gente já começou a dar alguns passos. Mas é justamente agora que entra eu colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me preparei. E com tudo que eu estou recebendo, gente, nós somos, entre aspas, privilegiados, porque Deus não privilegia filho algum. Se estamos aqui, é porque a gente já construiu alguma coisa para poder receber. E nada do que a gente está aceitando nos foi imposto. Isso tudo foi colocado porque nós já tínhamos condições de receber. Não é mesmo? Mas, entre o eu ter a condição de receber e o eu fazer jus, né, é a multiplicação dos talentos. Todos nós recebemos inúmeros talentos, né? A bondade é uma coisa que está em nós, a gente não consegue mais fazer mal por mal, não é mesmo? Sinal de que recebemos talentos. Agora, eu estou colocando em prática, aqui no dia a dia, nas correrias, nas traições, né, nas puxadas de tapete, é aqui que a gente vai mostrar aquilo que Jesus tentou nos mostrar. Então, é sempre, né, lições de misericórdia. A gente tem que ser misericordioso para que possamos receber a misericórdia. E prosseguindo, né? O adversário é a tua chance de superar melindres, paixões e outras imperfeições. Então veja, e todos nós temos isso sobrando ainda, não é? Então, quando vem um adversário que nos prejudica, e às vezes muito, aquilo a gente pensa, meu Deus, acabou a minha vida, olha só, fiz tudo para ter uma vida tranquila, construir, de repente vem alguém e me tira tudo. Esse alguém, entre aspas, é Deus permitindo que isso aconteça, as circunstâncias acontecendo, para quê? Porque através daquela situação eu possa modificar a minha conduta, a minha maneira de ser, de enxergar a vida. Então, eu olhar assim de uma vida, a visão de espírito imortais que somos. Nós estamos aqui passando muito rapidinho. Eu não posso esquecer dessa... É o que a doutrina vem nos dizer. Vocês não são essa personagem. Eu não sou o fulano, o ciclano, o doutor, ou o empresário, ou o político, ou aquele pobrezinho. Eu não sou nenhum deles. Eu estou por necessidades evolutivas. É a lição que eu precisava. Mas ela é boa para mim, não é boa para o outro. Se o consideras infeliz, melhor razão ainda para se manter num patamar mais elevado. Por que eu vou descer? Então, o que Joana nos diz? Descer somente para ajudá-lo. Então, aquele que eu vejo que me prejudicou muito, eu vou descer até ele, descer entre aspas, não é? Mas no sentido de ajudá-lo. Como? Com perdão. Fulano, tranquilo, tá tudo, passou. Não te preocupe, segue a vida, como disse Jesus, né?
não consentiu com a mulher adúltera, não é? Mas ele falou, eu não te julgo mais, eu também não te julgo. Vá e não voltes a pecar, né? Porque senão tudo retornará. Então essa é a mensagem. Errar faz parte. A gente diz tanto, né? Errar é humano, mas quando a gente erra, né? Quando a gente erra, errar é humano. Agora o outro não pode, não é permitido. Perdoar não é concordar, mas não censurar e revidar, aquilo que acabamos de falar, né? E isso nos dá equilíbrio emocional. Com isso, sabemos que todo o nosso organismo ele é conduzido pelo quê? Pelo meu pensamento. Eu interajo, eu afeto o meu perispírito que reproduz no corpo físico. Então, a minha conduta é uma conduta de prevenção. Não adianta eu só tomar remédio. O remédio é fantástico, Deus permitiu, mas é para quê? Para que eu consiga, quando cair, retomar um certo equilíbrio, mas eu tenho que atuar na causa. E a causa está no espírito imortal, não está no corpo. A gente quer resolver as coisas no corpo, mas não me modifiquei nada. A doença vai voltar. Às vezes eu curo um câncer. Quantas curas a gente está percebendo, a ciência evoluindo. Mas se eu não modificar nada, curei o câncer aqui, ele vai voltar do outro lado. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a lição. Eu preciso dela. Ao ensinar o perdão incondicional, Jesus mostrou o caminho para saúde e harmonia. Então, olha a leitura daquilo tudo que a gente leu lá atrás. É uma outra leitura, já de espíritos imortais, espíritos que já enxergam não só a vida física, que é a vida material. Perdão é medicamento valioso para curar as feridas da alma e gerar o bem-estar. Então, enfim, né? A receita tá pronta, né? É só a gente... Não precisa nem comprar, né? Não precisa nem pagar na farmácia o remédio, é só a gente se modificar. E olha que importante, nós temos um compromisso muito grande com a nossa existência aqui. A gente recebeu uma vida material com tantas oportunidades, todos nós recebemos muito mais do que merecíamos, mas por misericórdia para que a gente possa dar a volta por cima, não é? E a gente fica perdendo tempo com besteirinhas, picuinhas, mesquinharias, como diz Joana. Né? E que isso é uma das mesquinharias, a gente está sempre ali nessa situação. Então o que ela nos recomenda? Mira os altiplanos morais, se mantenha elevado e avança conquistando os espaços desafiadores. Nós temos um potencial enorme, Jesus deixou claro, sois deuses, com D minúsculo, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, a gente tem um potencial muito maior de ir à frente. E aí, vamos falando em perdão, perdoar o próximo, mas e a mim? Como é difícil o auto-perdão. E aqui eu queria contar uma historinha, porque James Hollis é um psicólogo americano muito famoso, e ele nos conta uma história de que uma mulher alemã que, já após a guerra, veio morar nos Estados Unidos e ela o procura para contar a sua história. Disse, eu precisava de 2 horas contigo, não quero que você fale nada, mas eu preciso contar a minha história. E ela vem relatando, em resumo, o que foi a história dela. Na época dos campos de concentração, ela foi presa por engano e lá perceberam que ela se tratava, não era uma judia, né, foi poupada, mas ela estava em frente às câmaras de gás e estava entrando uma mulher com o seu bebezinho no colo. Imagina, sabendo para onde ia, ela pediu para ela, escuta, fica com a minha criança para que ela não morra. E aí um guarda fala para ela assim, se você pegar a criança, você vai ser levada junto. E ela, um movimento natural, recusou. E isso, até hoje, ela não conseguiu superar aquela imagem, ela fica com aquilo o tempo todo. Então, percebem? Esse é um exemplo. Quantos de nós continuamos, né, ruminando, relembrando situações que a gente fez lá atrás? Vou dar um exemplo bem grosseiro, mas que ele é triste, mas que acontece com muitas frequências. O aborto. Na adolescência, na juventude. Quantas mulheres, meninas, não cometeram por ignorância, porque não sabiam o que faziam. E ficam com aquele problema, com aquela lembrança o resto da sua existência. Então, o que nos ensina o Evangelho? Todos nós erramos.
O erro desse é pequenininho perto do que foi feito atrás. E lembrando, aquela pessoa que fez aquele erro não existe mais. Ela já estava com 10, com 20 anos, hoje ela está com 40, 50, já mais madura, outra maneira de ver as coisas, jamais cometeria aquele erro, portanto ela aprendeu. Para que eu preciso ficar me prendendo com aquilo? Sofrendo, carregando? A mensagem de Jesus é essa: perdoa, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Todos nós estamos sujeitos a erros e muito graves. E a gente não sabe qual vai ser a nossa reação diante de determinada situação. Então, eu preciso me perdoar. A gente errei, ok? O que eu posso fazer daqui para frente? É o que Deus nos deu. Ao reencarnarmos, Ele disse, ok, olha, a lista está grande, né? Mas vamos ver o que você pode fazer daqui para frente. Nós todos estamos reencarnando assim. Foi passado o véu do esquecimento. Enquanto reencarnados, eu não consigo esquecer as coisas. Mas eu posso colocar na conta, como a gente fazia, né? Ir lá no armazém, põe na conta que eu passo para pagar no final do mês, não era assim? Deus, põe na conta, lá na frente eu vou me ajustar com a lei. Começa a fazer o bem ao bem. O que Simão Pedro falou? O amor cobre a multidão de pecados. Maria, ama os filhos, os teus filhos, mas mestre, não posso ter filhos. Ama os filhos sem mães e as mães sem filhos. Então, quanta coisa eu posso fazer para compensar aquele pequeno erro, porque o estado em que eu estava. Isso são inúmeras situações. Então, gente, é importantíssimo que a gente se perdoe, porque nós somos espíritos imperfeitos. Deus sabe que nós todos erraremos ainda. O importante é a minha atitude diante do erro. Vai e não erre mais. Aceitar que somos frágeis, erramos e temos o direito de nos reabilitar. Essa é a lei. Devemos nos dar outra oportunidade. Isso é o alto amor. Eu tenho que me amar, gente. Eu sou filho de Deus, eu sou a melhor coisa que Deus podia ter criado. Cada um de nós, porque Deus não criou filhos imperfeitos, não? Ele criou filhos que serão todos Cristos um dia, espíritos puros. Todos nós seremos. Mas a caminhada é assim, né? É acertos e erros até que a gente se mude. O que é o grande problema disso? A gente fixa, são as fixações mentais. A gente passa o tempo todo pensando naquilo. O que vai acontecer quando eu desencarnar? Lembra, eu não tenho mais nada para me esconder, eu não tenho mais um calmante, eu não tenho mais uma droga, o álcool para me esconder. É só a minha mente, eu estou pensando o tempo todo naquilo. Eu levo anos, às vezes décadas no plano espiritual para tirar aquela ideia fixa, porque eu não consigo me distrair. E quando eu renasço, apesar do esquecimento, eu trago aqueles complexos de culpa lá no meu inconsciente profundo, que está lá na outra existência, mas ele se manifesta através de reações. E aí são as síndromes que a gente presencia tanto, a timidez, síndrome do pânico, complexo de culpa o tempo todo, a gente, insegurança, ansiedade. Tudo isso tem razões profundas lá atrás. A psicologia está aqui para nos ajudar, né, a modificar o nosso padrão de atitude, de comportamento. E a doutrina vem a nos explicar, gente, isso está lá atrás. Como é que eu resolvo isso? Procura ajuda, mas vai modificar o teu padrão. Se tu está assim é porque você errou muito. Vamos fazer o certo agora. Amar, caridade. Olha só o quanto a caridade é muito mais profunda do que simplesmente eu dar, eu achando que eu estou ali ajudando o outro. Quando eu estou pensando que eu estou ajudando o outro, o mais ajudado, o maior beneficiário sou eu mesmo. Não que a gente faça esperando, mas é da lei. Síndromes, né, psicológicas, orgânicas, enfim, tudo que a gente passa hoje aqui tem a sua causa no espírito imortal. Portanto, gente, vamos trabalhar para que esse espírito imortal retorne ao plano espiritual com menos pendências, para que possamos ter próximas encarnações plenas, né, com muito mais possibilidades. E Jesus foi muito claro, né, quando ele falou: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, nós precisamos praticar isso. E, prosseguindo, né, com esse tema, Simon Wiesenthal foi um judeu que foi preso
né, nos campos de concentração e ele conseguiu superar, né? Ele conseguiu sair de lá e continua vivo. Então tem toda uma história dele que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele estava no campo de concentração e de repente chamaram-no para atender, para conversar com um jovem de 21 anos que estava já à beira da morte, todo enfaixado por conta dos acidentes da guerra, e ele queria conversar com um judeu. Então chamaram-no, ele foi ali, né, e ficou ouvindo. Ele era um soldado de 21 anos, né, que estava todo enfaixado, e ele conta a sua história das atrocidades, porque ele queria se confessar para um judeu. Ele relata que a mãe dele, a família era católica, e ele se deixou levar pelo discurso de Hitler, como a grande maioria dos jovens à época, não é? E a gente sabe toda a história, não precisamos repetir. Então ele queria contar aquilo para um judeu, se confessar, e ele pergunta, né, no final da narrativa: você me perdoa? Aí olha a reação dele, né? Ele não fez nada, não falou nada, ficou quieto, virou e passou a guerra, ele sobreviveu, e aí o que ele falou? A revolta dele era tão grande que ele foi caçar os judeus ao redor do mundo que haviam se escondido depois da guerra. Então ele era o famoso caçador de nazistas. Ele veio buscar gente aqui na Argentina, no Brasil, tem inúmeros casos, foi esse senhor aqui. E aí olha como a nossa consciência fala. Mais tarde ele escreveu o famoso livro biográfico chamado Girassóis. E no final do prefácio, ele faz a seguinte pergunta: eu devia ter perdoado? Olha só. Portanto, meus amigos, a pergunta vem para nós. Qual teria sido a minha reação? Né? E quantos casos nós estamos vivendo no nosso dia a dia, como já falamos no início, e qual tem sido a minha reação? Então, percebem como isso... E é isso que tem que provocar a gente, tem que nos incomodar profundamente, senão nós não vamos nos transformar. E vamos sofrer muito por não termos nos transformado. E ninguém está esperando Deus, Jesus não espera que a gente saia daqui totalmente transformado, mas que a gente já consiga dar passos importantes para que isso mais à frente se torne uma coisa normal, comum para nós, como foi, né, o exemplo de Jesus. E aí, para a gente, indo para as reflexões finais, né, o que nos trazem, né, os benfeitores? A psicologia do perdão é a mais desafiadora expressão da psique humana. Portanto, não é tarefa fácil, não é chegar aqui e falar e todo mundo agora tem que mudar, mas é desafiador, e o desafio, quando ele é encarado com vontade, com disposição, nós vencemos, nós temos condições de vencer, senão Deus não nos enviaria. Nenhum de nós reencarnou para sermos derrotados por nós mesmos. Todos nós viemos com a condição plena de superar. É o famoso fardo que não é maior do que os meus ombros podem carregar. Isso é ter confiança, é a fé raciocinada. Tá ruim? Gente, não vai me faltar ajuda. Vou me esforçar, vou fazer o possível. E vem, com certeza vem. Necessitamos voltar ao sermão da montanha, né, para que nós possamos nos tornar puros de coração. Olha a mensagem de Jesus. Simples e pobres de espírito, e mansos e pacíficos. Essa é a mensagem principal. Quem tem isso no coração não consegue mais dar bola, se preocupar com atrocidades que outros tenham feito. Irmãos nossos, lembrem, irmãos, e que nós não sabemos que esse irmão que está me prejudicando hoje, quem foi na vida passada. Às vezes foi minha mãe, foi meu pai, foi meu filho, e que, por circunstâncias, a gente está recebendo de volta para se reconciliar. Se a gente pudesse enxergar, né? E que tal a gente se encontrar depois da desencarnação e ver tudo que a gente fez e, puxa vida, eu não soube perdoar. Deus, me dá mais uma oportunidade. E aí, eu queria encerrar com uma outra historinha. Essas duas foram histórias de não perdão, né? Mas mostrando a dificuldade. E aqui tem uma outra história, que foi na época dos turcos otomanos que invadiram a Armênia, né, e fizeram grandes atrocidades. E aí tem uma história de uma determinada moça que
Na época, os soldados, né, e um oficial entraram na sua casa, atiraram a sangue frio no pai e na mãe. Eram duas meninas, né, moças. A irmã, ele jogou para os seus soldados para se fartarem, fazer tudo que podiam. E ela, ele resolveu poupá-la para o pior. Levou-a para sua casa com outras que já tinham lá e passou a ser a sua escrava sexual. Fazia de tudo o tempo todo, e foram anos. Até que a guerra, né, acabou, se foi, ela conseguiu escapar e mais tarde foi morar na Turquia. Estudou, se tornou uma enfermeira e estava trabalhando no hospital da cidade. E, como o diretor do hospital sabia que ela era cristã, né, ele a chamou: olha, nós temos aqui um oficial, não falou quem era, né, que está todo enfaixado, está à beira da morte, mas se ele for bem tratado, dia e noite, 24 horas, com muito carinho, amor, ele poderá sobreviver. E ela aceitou. E claro que quando ela olhou para ele, a vítima nunca esquece, não é? Olhou e aceitou. E foram 2 meses tratando ele com tudo que podia. Ao final de 2 meses, ele estava recuperado. Aí o diretor veio e procurou: olha, você deve a sua vida a essa moça aqui que fez tudo por você. Ele falou: nossa, muito obrigado. Você é turca? Não, eu sou armena. Ah, você é da Armênia? É. Eu era de tal cidadezinha. E aí ele lembrou, viu a cara e lembrou, disse: por que você não me matou nesse período? Ela assim: porque eu te perdoei. Tá, mas me explica melhor por que te levou a me perdoar? Assim, por conta daquela pessoa ali que estava na cruz e perdoa todos nós. A gente fique com essa mensagem, com essa lembrança, e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado.